Boa noite, igreja. Boa noite a você que nos visita, que ainda não é igreja conosco, mas será um privilégio tê-lo aqui e quem sabe, num futuro próximo, se tornando igreja conosco. Boa noite a você que nos assiste. Boa noite às crianças que já foram também para suas salinhas. Eu quero começar essa noite com uma pergunta. Uma pergunta que até virou moda nos círculos de recrutamento, nos processos seletivos de empresas. E eu tenho participado bastante desses treinamentos comportamentais ultimamente, nos últimos anos de trabalho principalmente. E essa pergunta eu tenho escutado com bastante frequência. Qual é a sua expectativa? Qual é a sua expectativa para os próximos 2, 3, 5, 10 anos? Qual é a sua expectativa e o que te motiva a chegar lá? Qual é a sua expectativa? Espero que enquanto eu tomei água aqui, você tenha pensado de fato nessa resposta. Se estivéssemos no ambiente corporativo, grandes empresas, processos seletivos cada vez mais psicologizados, e nenhum demérito aos psicólogos, nossos colegas e irmãos, muito pelo contrário, o que vocês fazem é excelente, é maravilhoso, eu admiro muito, inclusive. Mas se estivéssemos nesse ambiente, focado em gestão de recursos humanos, talvez nossa resposta fosse voltada para algo relativo ao trabalho, alguma aptidão, alguma característica nossa, algo que a gente quisesse desenvolver, não sei. Mas não sei se você percebeu ainda, estamos numa igreja, mesmo que se você estiver online, estamos num ambiente que se diz cristão. E deve haver uma distinção entre nós, cristãos, que estamos sim numa igreja, que afirmamos caminhar com Jesus Cristo, que cremos no Deus que se fez carne, morreu e ressuscitou e prometeu voltar. Deveria existir uma distinção entre nós e a expectativa do mundo. Mas eu acho que nesse mundo tão psicologizado como eu falei, essa diferença tem se esvaído, tem sumido com o tempo. A cada dia que passa, verdadeiramente eu sinto que o cristianismo tem morrido por dentro. Diferente das antigas eras que passamos, em que o cristianismo foi atacado de fora para dentro, perseguições, proibições, hoje somos, pelo menos aqui no Ocidente, ia falar Oriente, pelo menos aqui no Ocidente, somos muito livres para cultuar. Não somos atacados de fora para dentro, mas de alguma forma o cristianismo tem morrido, de dentro para fora. Muito se fala sobre Jesus, mas pouco se vive em Jesus. Pouco se vive com Cristo. Qual é a sua expectativa como cristão? Ou como alguém que tem afinidade com o cristianismo, porque se você não tivesse nenhuma afinidade, talvez não estivesse nem aqui, nem nos ouvindo online. Qual a sua expectativa, sendo cristão? Mês passado, eu estava dando os anúncios iniciais aqui na igreja, um culto de domingo como esse, domingo à noite, aquela animação do culto começando, enfim, esse momento de anúncios. Às vezes tem alguns anúncios repetitivos, mas sempre é um momento de muita animação. Cantamos uma música animada e tudo mais. A expectativa de estarmos na presença do Senhor ao longo desse culto. E algo naquele anúncio que eu estava dando me incomodou muito, assim, muito mesmo. Me incomodou tanto que ecoa até agora em mim. Depois das boas-vindas, depois daquele momento ali mais introdutório, depois do vídeo do Submerso, que a gente viu ele várias vezes, né? Eu convoquei a igreja para se inscrever no Submerso. Na conferência, se você não sabe, tivemos conferência dia 1º, foi maravilhosa, chama Submerso. E eu convoquei a igreja a não perder aquela última oportunidade de inscrição, último lote, era a última semana. E eu falei, literalmente isso que eu vou ler para vocês, porque eu voltei no vídeo para ver. Eu disse o seguinte: igreja, se inscreva logo, não perca essa oportunidade. Vamos falar de vários assuntos, inclusive sobre o fato de que Jesus está voltando. E pode ser que ele volte antes do Submerso. Não sei, depende dele, espero que sim.
eu não sou a pessoa mais bem-humorada do planeta, com o melhor senso de humor que você pode conhecer, eu sou péssimo em fazer piadas, inclusive. E embora eu tenha relido aqui num tom mais sério, talvez, naquele momento eu falei isso em tom de piada. Naquela ocasião eu dei um anúncio tão importante, não era o anúncio do Submerso, embora fosse importante se inscrever. Eu dei um anúncio, o mais importante de todos os tempos, o mais importante da sua vida, o anúncio de que Jesus Cristo está voltando. E eu fiz isso em tom de piada. E o que mais me constrangeu, assim, mais me incomodou de fato, e incomoda ainda, é que a igreja inteira riu. No momento que eu disse, olha, se inscreva logo porque Jesus pode voltar antes da conferência, a igreja inteira riu. E diante disso eu peço perdão à minha igreja, publicamente, como pedi perdão ao meu Deus ao longo desse estudo, dessa reflexão. Perdão por tratar um assunto tão sério, tão vivo, tão real, como piada. Não que a volta de Cristo não deva arrancar sorrisos de nós. Deve. Na verdade, deveria arrancar sorrisos o tempo inteiro, mas não sorrisos de sarcasmo, talvez, de uma falsa esperança, de uma impossibilidade, mas sorrisos de esperança. A volta de Cristo é real. Deveria saltar nos nossos lábios um sorriso verdadeiro, porque Ele está voltando. Talvez a igreja tenha rido, sim, por conta da minha fala em tom de gracejo, de piada. E convenhamos, foi um pouco impróprio. Mas talvez a igreja tenha rido também, porque de fato o cristianismo moderno e talvez a nossa igreja não creia verdadeiramente que Jesus pode voltar agora. Agora. Isso me levou a uma profunda reflexão ao longo dessas semanas, então você faz a conta quanto tempo esse incômodo tem batido em minha mente, né? Será que a minha igreja, acredita que Jesus pode voltar agora? Será que nós acreditamos que Jesus pode voltar nesta geração? Enquanto estamos fazendo as coisas do nosso dia a dia, trabalhando, comendo, lavando louça. Quando eu perguntei qual é a sua expectativa, veio alguma coisa desse tipo em sua mente? Minha expectativa é que Jesus retorne. Minha expectativa é que Jesus volte e, como prometeu, faça tudo novo. Que Ele arranque o pecado do mundo e reine e governe essa nova criação para a glória dEle. Quando eu perguntei sobre isso, quando você pensou na sua próxima semana, mês, ano, 5 anos, seja lá como for, você pensou, espero que Jesus retorne? Se não pensou, por que não? Eu tive o privilégio de caminhar com um pastor, amigo meu, que muitas vezes ao começar uma celebração como essa, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, antes de começar o culto, ali no momento inicial, ele dizia, eu espero que esse culto não acabe. Ele dizia isso. Espero que esse culto não acabe, que Jesus volte e essa adoração se estenda por toda a eternidade. Ele dizia isso de forma real. Ele acreditava nisso. Ele vive ainda, ele ainda está vivo, tá? Mas eu não tenho tanto contato com ele hoje. Mas ele vivia nessa expectativa do iminente retorno de Cristo. Ele vivia isso nos seus dia a dia. Ele vivia isso. E esse pastor foi de fato uma referência para mim. No viver com Cristo todos os dias. A ponto de ele pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, falar de Jesus enquanto pagava um boleto no caixa, na fila. Ele lá pagando e, sei lá, o atendente esperando que ele falasse se vai pagar em Pix ou dinheiro, ele falava, olha, para onde eu estou indo, não tem boleto para pagar. Eu fico imaginando a reação dessa pessoa, do nada, sem ter sido perguntado, ué, mas você vai para onde? Eu quero ir para esse lugar também, não tem boleto? Que maravilha. E ele ali, naquela situação, se tivesse fila, ele pregava o Evangelho até que o recibo saísse. Esse cidadão vivia o Evangelho, vivia nessa expectativa, nessa expectativa desse iminente retorno, desse imediato retorno de Jesus. Isso moldava a forma dele viver. Homem que vivia em santidade, considerava Jesus em todas as coisas, um exemplo de fé para mim.
Mas olhando para as Escrituras, vasculhando as Escrituras, eu percebi que esse pastor nada mais fazia do que imitar o apóstolo Paulo. Ele imitava Paulo. Se você já leu as cartas de Paulo, já deve ter se deparado com um ousado convite que ele dizia: sede meus imitadores, imitem a mim, como eu imito a Cristo. Esse pastor nada mais fazia do que imitar a Paulo, que por sua vez imitava a Cristo. Se perguntássemos para o apóstolo Paulo: Paulo, qual é a sua expectativa? O que será que ele responderia? O apóstolo Paulo, pelo mínimo que você conhece da história dele, já deve ter ouvido falar desse grande missionário, apóstolo do primeiro século. Eu tenho uma esperança verdadeira de um dia perguntar isso para o Paulo, para ele mesmo, na eternidade futura. Ei, Paulo, qual era a sua expectativa enquanto você fazia aquelas viagens? Eu ainda vou perguntar isso. Mas enquanto a gente não chega lá, a gente pode vasculhar as cartas do Novo Testamento para entender, para buscar entender o que Paulo esperava desse futuro próximo. Como Paulo vivia seus dias, qual era a expectativa de Paulo. E fazendo uma busca em todas as suas cartas, você vai encontrar muitos textos sobre isso, muitos, sobre esse modo de viver à luz desse iminente retorno de Cristo. Embora tenham vários, eu quero me dedicar a um deles, um texto que está em 1 Tessalonicenses, se você quiser já abrir sua Bíblia, a gente vai focar nessa primeira carta. Mas antes de chegarmos ali, eu preciso te dar um contexto, o que está acontecendo que gerou a escrita dessa carta. Então, antes de ir para 1 Tessalonicenses, abre em Atos capítulo 17. Atos 17, Paulo está numa segunda viagem missionária. Se você não sabe, ele fez 3 grandes viagens missionárias. Ele andou por aí, naquele mundo antigo, mas ele andou muito. Andou a pé, andou de barco, ele foi para lá e para cá, pregando o evangelho, plantando igrejas. Ao todo foram quase 9.000 quilômetros de viagem. Você imagina, naquela época, 9.000 quilômetros. E ele fez isso. E aqui, nesse texto de Atos 17 que vamos ler, ele está no meio, mais ou menos no meio dessa jornada. Ele está no meio da segunda viagem missionária, saindo da cidade de Filipos. Filipos, que foi a primeira cidade a receber o evangelho, receber a notícia sobre a existência de Jesus na Europa. Primeira cidade da Europa que ouviu falar sobre Jesus, Filipos. E ele sai de Filipos e vai um pouquinho para o sul, para a cidade de Tessalônica. Se você tiver a curiosidade, depois de colocar lá no Google, né, no Maps, você vai ver as cidades de Filipos, Tessalônica principalmente, que ainda existe. Mas enfim, ele vai para essa cidade de Tessalônica. Olha comigo Atos 17, verso 1 a 10. Tendo passado por Anfípolis e por Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Então, Tessalônica, uma cidade. Verso 2. Segundo o costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Memorize isso, guarde essa informação. 3 sábados. E o que ele fez lá? O que ele discutiu com base nas Escrituras? Verso 3. Ele passou 3 sábados ali explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dos mortos. Ele dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Os judeus, verso 5, os judeus, porém, ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não o encontraram. Arrastaram Jason e os outros irmãos até os oficiais da cidade, gritando: esses homens têm alvoroçado o mundo inteiro e chegaram aqui agora. E Jason os recebeu na sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, imperador romano. Estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros uma fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. E chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Então, resumindo, Paulo chega a Tessalônica,
fica ali por 3 semanas no máximo, né? Foram 3 sábados, então no máximo 3 semanas ele passou ali. Passou um tempo ali explicando e provando que Jesus deveria sofrer, morrer e ressuscitar dentre os mortos. Esse foi o foco do ensino de Paulo ali naquele tempo, naquele tempinho que ele ficou com eles. Falando com base nas Escrituras, no Antigo Testamento, que Jesus deveria sofrer, morrer e ressuscitar. Esse foi o foco dele. Bem, a revolta dos judeus surge, né? Acontece essa rebelião ali, né? Contra eles, faz com que eles saiam correndo da cidade e vão para Bereia, um pouquinho mais ao sul, ali, muito pertinho. E agora olha os versos 13 a 15, ainda do capítulo 17 de Atos. Atos 17, 13 a 15. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo ao litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo levaram ele até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a eles tão logo quanto fosse possível. Essa é a cena. Paulo passou um pouquinho de tempo em Tessalônica, fugiu por conta dessa revolta dos judeus contra ele, vai para Bereia, um pouco ao sul, esses revoltados de Tessalônica vão atrás dele, e isso leva a Atenas, uma cidade grande, gigantesca. Atenas você já deve ter ouvido falar. Atenas gigantesca, e ali ele ficou mais seguro, mais protegido daqueles malucos ali de Tessalônica que queriam pegar ele. Agora, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses e a gente vai ficar nesse texto por um bom tempo. Vamos andar por alguns textos dessa belíssima carta, que é uma carta de saudade de Paulo. Ele estava com muita vontade, muita mesmo, de visitar os Tessalonicenses, de voltar a Tessalônica, porque ele passou pouco tempo, 3 semanas com eles, e aí ele escreve essa carta aqui e envia para lá. Olha o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, verso 17 até o comecinho do capítulo 3. Olha, 1 Tessalonicenses 2,17. Olha como ele estava ardendo em saudade por esses irmãos queridos. Olha, verso 17. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não em coração, esforçamo-nos ainda para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, mas não apenas uma vez, 2, mas Satanás, porém, nos impediu. Agora olha o verso 1 do capítulo 3. Verso 1 do capítulo 3, 1 Tessalonicenses. Ele cheio de saudade, querendo visitar, não conseguiu, e aí ele fala o seguinte: portanto, uma vez que não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. Olha só, ele estava em Atenas quando surge essa carta de 1 Tessalonicenses, exatamente nesse contexto ali. Portanto, lendo novamente o verso, uma vez que não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, mas enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e encorajá-los na fé, a fim de que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso, para essas tribulações. Então, recapitulando pela 3ª vez, para você não esquecer mais o contexto de 1 Tessalonicenses, Paulo passou bem pouquinho de tempo lá em Tessalônica, 3 semanas, explicando sobre sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. O pessoal corre atrás dele, ele foge, chega em Atenas. Em Atenas, ele cheio de saudade por esses irmãos, querendo saber notícias e até ir lá. Ele não pode ir, manda Timóteo lá. Timóteo fica um tempo em Tessalônica. As viagens naquela época demoravam tanto, não tinha avião, meio de transporte. E depois Timóteo volta com informações de Tessalônica e volta para encontrar com Paulo, que já nem vai estar mais em Atenas, enfim, isso a gente deixa para uma aula de panorama do Novo Testamento, mas Timóteo volta para encontrar com Paulo e traz notícias lá de Tessalônica, da forma como eles estão vivendo. Olha no verso 6 do capítulo 3 que estamos, verso 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês. Essa carta foi escrita exatamente no retorno de Timóteo.
Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, tanto quanto queremos ver vocês. Então, Paulo vai escrever essa carta de 1 Tessalonicenses, bem nesse retorno de Timóteo, e provavelmente com muitas informações que Timóteo trouxe de lá. Ele deve carregar essas informações, essas perguntas de Paulo. Como é que o pessoal está? Eles estão vivendo bem? Como é que eles estão se comportando como igreja? Qual é a doutrina e tudo mais? Eu fico imaginando esse diálogo e Timóteo trazendo o report, né? Como foi lá essa viagem para ele, trazendo, ele disse, olha, o pessoal lá tem muita fé, o pessoal está firme mesmo na fé. Mas talvez você precise dar uma reforçada aqui, porque a doutrina não está muito legal, eles não entenderam muito bem aquilo lá. E é exatamente esse o motivo da carta de 1 Tessalonicenses. De fato, eles estavam muito firmes na fé. A igreja de Tessalônica estava muito firme na fé. Mas como não teve muito contato com a teologia de Paulo, com a doutrina de Deus, eles, de fato, estavam sem muita base doutrinária, embora firmes na fé. Olha capítulo 1, versos 7 a 10. Capítulo 1, 7 a 10, 1 Tessalonicenses. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e Acaia. Lógico que eu pulei todo o começo do verso 1, do capítulo 1, mas eles se tornaram modelos para, como se hoje em dia fossem estados, como se essa igreja se tornasse modelo para São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Eles se tornaram modelos para Macedônia e Acaia. Olha o verso 8. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. E não somente isso, mas a fé que vocês têm em Deus também se tornou conhecida por toda parte. Olha isso. Aquela igreja que foi plantada por Paulo em 3 semanas, agora é exemplo de fé. Essa fé é conhecida em toda parte. O resto do verso 8 ainda. O resultado é que não temos necessidade de dizer nada sobre isso, pois eles mesmos, todos esses que falam dessa fé da igreja de Tessalônica, pois eles mesmos relatam a maneira com que vocês nos receberam. E olhem essas 4 ações aqui. Como vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e esperar dos céus o Filho. Voltaram-se para Deus, deixando os ídolos, servindo ao Deus vivo, enquanto esperam dos céus o Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Meus irmãos, os crentes de Tessalônica não tiveram a oportunidade de participar de um submerso, uma conferência, não tiveram acesso a discipulado, sequer tinham acesso a toda a Bíblia, como nós temos hoje. Eles tinham o Antigo Testamento em mãos somente. Plano de leitura anual, aplicativo com versículo do dia, EBD, seminários, nada disso. Não tiveram nada disso. Mas o que eles tinham foi suficiente para que o modelo deles fosse visto por todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Foi suficiente para que a fé deles fosse conhecida e se tornasse conhecida por toda parte. A pergunta é como? Como que, com tão pouca teologia e doutrina, como é que eles se voltaram para Deus, deixando os ídolos, servindo ao Senhor? E para mim, sinceramente, a resposta está no verso 10 do capítulo 1, que a gente já leu. Porque eles esperavam dos céus Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa espera por Jesus os moldou. Mas de onde que eu tiro isso? Só do verso 10? Não, do conteúdo da carta toda. Do conteúdo da carta. Lembra? Paulo escreve quando Timóteo volta de lá com informações, quando Timóteo traz notícias de lá. E essa carta, ela tem um centro, um conteúdo central, mais importante. Mas Paulo vai falar de outros assuntos ao redor desse centro. 3 principais exortações ele faz, enquanto não chega ali no centro da carta. Paulo fala sobre santidade, exaustivamente nessa carta, principalmente no capítulo 4, verso 7, que ele fala que Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Na verdade, o capítulo 4 até o verso 8, ele vai falar muito sobre santidade.
Eu não vou focar nisso agora, mas dê uma lida na ênfase que Paulo dá na santidade dos cristãos. Ele fala também sobre amor fraternal. Aqueles crentes já se amavam uns aos outros, e Paulo os incentiva a continuar. Isso está ali no capítulo 4 ainda, do verso 9 e 10. E a terceira coisa que ele fala, e é muito curioso, ele faz um apelo contra a ociosidade. Os irmãos que participaram do EBD hoje ouviram, né, sobre trabalho. Ele faz um apelo para que aqueles crentes trabalhem. Engraçado, né? Esse tema até parece meio cômico, mas talvez seja o mais importante dessa carta. Isso porque, inclusive, na carta de 2 Tessalonicenses, a próxima, ele vai trazer o mesmo tema, reforçar essa informação. Olha alguns versos que falam sobre esse assunto, esse combate à ociosidade. Olha o capítulo 4, versos 11 e 12. Ele fala assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar das coisas que lhes dizem respeito e trabalhar com suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependam de ninguém. O pessoal não estava se esforçando muito para trabalhar na igreja de Tessalônica. Interessante. Não estava querendo trabalhar com suas próprias mãos. Paulo precisa escrever isso numa carta tão preciosa, palavra de Deus. Eles ficavam dependendo dos outros. Olha o capítulo 5, e eu li o verso 11 e 12 do capítulo 4. Se você está com uma Bíblia de papel, fica mais fácil de você ver isso. Eu estou pulando agora para o capítulo 5, verso 12. Entre o verso 13 do capítulo 4 e o 11 do capítulo 5, existe o centro da carta que a gente vai chegar logo mais. Paulo faz um sanduíche aqui falando da mesma coisa, exortação ao trabalho. Olha o capítulo 5, verso 12. Agora, irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, os que os lideram no Senhor e os admoestam. Tenham-nos em mais alta estima com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. O pessoal não só não estava querendo trabalhar com as suas próprias mãos, como estavam tratando mal seus líderes que trabalhavam. Agora, para fechar essas informações de exortação à ociosidade, pula para a carta de 2 Tessalonicenses. A gente já vai voltar para a 1 Tessalonicenses. Mas olha só o que Paulo diz, capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, próximo livro aí da sua Bíblia, capítulo 3, verso 6. Ele diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que se afastem de todo irmão que vive desregradamente, ou dependendo da sua versão, ociosamente. Afaste-se desses irmãos ociosos, não conforme o que são, não vivem, na verdade, vivem desregradamente, não estão conforme o ensino que vocês receberam de nós. Verso 7. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos desregradamente enquanto estivemos com vocês, nem comemos coisa alguma às custas de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente, com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nós nos tornássemos modelo a ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, ordenamos: se não quiser trabalhar, também não coma. O pessoal estava vivendo de forma ociosa mesmo, a ponto de ser necessário ele escrever uma segunda carta para lembrá-los disso. Ele fala na primeira e vai ter que escrever outra. Eles estavam vivendo de forma ociosa, largando o trabalho. E a pergunta é por quê? Por que esse assunto é tão importante a ponto de Paulo falar sobre isso tanto, em 2 cartas? Textualmente, na estrutura das 2 cartas, e se você, de novo, tiver Bíblia de papel, incentivo que tenha, você vai ver o conteúdo que está logo do lado dessa exortação contra a ociosidade. É possível observar que essas exortações estão coladinhas com o ensino sobre a volta de Cristo. Olhe em casa com calma. Veja que o ensino sobre a vinda de Cristo em 1 Tessalonicenses está ali bem no meio dessa exortação contra a ociosidade. E na segunda carta de Tessalonicenses, ele vai falar sobre o anticristo, fim dos tempos, um monte de coisa, e lembrá-los: vamos lá, gente, se não quer trabalhar, então não coma.
Textualmente parece-nos dar indícios, por causa da estrutura da carta, que essa expectativa desse iminente retorno de Cristo era tão grande naquela igreja, que eles disseram, então vou até parar de trabalhar, Jesus já está voltando. E eles aparentemente mergulharam de cabeça na igreja, a ponto de dependerem de outros para comerem. É isso que o texto nos indica. Eles só serviam. Olha que interessante. Lembra do começo que nós lemos? Paulo fala, né, que eles se tornaram conhecidos pela fé deles. A igreja se tornou exemplo em 2 estados daquela época. Eles largaram o trabalho para se dedicar ao serviço. É bem provável isso, que essa expectativa do retorno de Cristo, do iminente, logo logo ele vai voltar, tenha moldado tanto a forma de viver deles, que eles mergulharam de cabeça na igreja. Não é à toa que Paulo vai falar tanto em 1 e 2 Tessalonicenses sobre o ensino dos fins dos tempos, a volta de Cristo e tudo mais. É aqui em 1 e 2 Tessalonicenses, para crentes ociosos, que ele vai mais falar sobre o retorno de Cristo. Talvez porque não tenha dado tempo dele falar naquelas 3 semaninhas que ele ficou lá evangelizando. Lembra o que ele fez? Ele ensinou, né, exortou, à luz do Antigo Testamento, sobre o sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. Lucas, quando escreve em Atos, deixa muito claro que ele não falou sobre o retorno de Cristo. Interessante. Talvez, de fato, agora, pelas cartas, ele está reforçando, dando instruções adicionais sobre isso que não deu tempo para ele explicar naquela passagem tão rápida. Então, ele vai dar maiores e melhores instruções sobre a volta de Cristo. Instruções essas que eu quero agora mergulhar com você em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o centro da carta de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 até o 18. Ele diz, e eu vou ler só um trechinho do primeiro verso e já parar, ele diz, irmãos, não queremos que sejam ignorantes quanto a esses assuntos que seguirão. Ele está dizendo que aqueles irmãos eram ignorantes, ele não está dizendo que vocês são burros, nada disso. Vocês não sabem sobre isso, e deixa eu explicar para vocês, não deu tempo talvez. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Capítulo 4, verso 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiram. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, perceba isso, Paulo falando, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Porque, o texto glorioso, porque dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos com o Senhor para sempre. Cantamos sobre isso hoje. Nosso coração almeja, nosso coração deseja. Irmãos, percebam essa expectativa de Paulo nesse texto. Para ele, esse glorioso momento do retorno de Cristo aconteceria ainda na geração dele. Ele fala isso e repete, ele fala no verso 15, nós que estivermos vivos, ele se inclui. Ele esperava tanto que ele acreditava que era naquele momento da vida dele. Nós que estivermos vivos, ele fala de novo no verso 17, nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Paulo considerava aquele momento, o retorno de Cristo, que aquele momento se daria enquanto ele estivesse vivo. E essa informação, ele termina com o verso 18, dizendo, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Essa informação deveria servir de consolo para eles. De consolo. Jesus está voltando. Mas lembra que isso está do lado, ou dentro de um sanduíche de exortação contra a ociosidade. Então, esse consolo de que Jesus está voltando, deveria estar aliado com o trabalho. Não pare de trabalhar. É o mesmo que dizer, gente, Jesus está voltando. Ele está voltando e é a qualquer momento mesmo. Eu creio que pode ser agora. Nós encontraremos com Jesus nos ares. Não duvidem disso, irmãos de Tessalônica. Vocês estão certos nessa perspectiva.
Mas não fiquem só olhando para o céu. Vão viver. E quando vocês estiverem lá vivendo, trabalhando, não percam essa perspectiva. Não percam essa perspectiva de que Jesus está voltando. Vocês estão certos em esperar esse retorno. Mas esperar não é passivo. Vá trabalhar, vá viver. Mas saibam que, dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus. Fiquem tranquilos, vocês não perderão esse momento. Vão trabalhar. Mas também, não se esqueçam disso. Não se esqueçam, enquanto estiverem lá trabalhando, não se esqueçam que Ele está voltando. Sabe quando alguém chega para você, ou então, eu quero te contar uma coisa, quero falar contigo, quero falar um negócio com você aí, contar uma boa notícia. Mas fala agora, não, já eu falo. Depois, daqui a pouco a gente se encontra aí, eu te conto. Meu chefe faz isso direto, gente, né? Direto. O Paulinho, ele me chama de Paulinho. Paulinho, tem uma novidade para te contar. É mesmo? Fala aí. Não, daqui a pouco, peraí. Vai, esquece. Eu chego nele. E aí, chefe, o que é? Daqui a pouco eu falo. E esquece, não sei o que acontece, enfim. Vai passando o tempo. Quando ele me fala, eu fico, o que será que ele vai falar? Né? Fico curioso e tudo mais. Só vai passando o tempo, a gente, será que ele vai falar mesmo? Não deve ser tão importante assim. Deixa para lá. Não está falando nada. E essa expectativa, quando a gente ouve, vou te contar uma boa notícia, com o tempo vai se esvaindo, vai diminuindo, e depois a gente até esquece, não deve ser nada mesmo. Com a expectativa da vinda de Cristo, não deveria ser assim. Essa aparente demora não deveria fazer com que essa boa notícia, maravilhosa notícia, perdesse brilho para a gente. Paulo está falando para aqueles irmãos de Tessalônica, falando para que eles mantivessem acesa a chama enquanto vivessem. Consolem-se com essas palavras. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus para nos buscar. Nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor Jesus. E assim estaremos com Ele para sempre. É com essa cena em mente que devemos encarar o mundo. E que devemos encarar, inclusive, o restante do texto. Capítulo 5, verso 1 ao 10. Logo depois de falar sobre essa magnífica cena, ele diz ali no verso 1 do capítulo 5, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Virá repentinamente, sem anúncio. Quando disserem paz e segurança, verso 3, quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto da mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Vocês, porém, irmãos, vocês que creem em Cristo Jesus como suficiente Salvador, você que um dia entregou sua vida para Jesus, você que se rasgou diante dele, clamando por perdão e arrependido, você, ele está dizendo aqui, você, irmão, não está nas trevas, para que esse dia o surpreenda como um ladrão. Vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia o surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas, sejamos sóbrios. Pois os que dormem, de noite dormem. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, crentes em Cristo Jesus, somos do dia. Portanto, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer despertos, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Sóbrios e unidos a Ele, sabendo que Ele virá como um ladrão vem à noite.
que não se sabe o momento, mas ele virá. Estejamos então alertas, sóbrios, vigilantes, mesmo sem saber o dia e a hora, não seremos surpreendidos, porque não somos da noite, não somos das trevas. E aqui cabe uma avaliação sincera para nós, sincera. Avalie se você realmente gostaria de estar gritando com sua esposa, gritando com seu marido, no momento do retorno de Cristo Jesus. Avalie se você gostaria de estar dominado pelo álcool naquela festinha, falando aquelas coisas que você não falaria no momento do retorno de Cristo. Avalie se você realmente gostaria de estar olhando aquelas coisas no seu feed do Instagram, vendo aquele vídeo no momento do retorno de Cristo Jesus. Avalie se você gostaria de estar sendo um mau testemunho para as pessoas ao seu redor, no momento do retorno daquele que morreu na cruz do Calvário por você. Avalie, sinceramente. Com essas perguntas, eu não quero ser moralista, legalista. De maneira nenhuma, eu quero afirmar, não pense que eu estou afirmando que a sua salvação depende do que você vai estar fazendo naquele último momento. Não, de maneira nenhuma. Não é isso que eu estou falando. Perceba que eu não estou falando aqui de destino eterno. Eu não estou falando que depende do que você vai fazer ou deixar de fazer para que esteja na eternidade com Deus, ou para estar numa condenação eterna afastada dele. Lembre-se que eu estou citando a teologia de Paulo. Se eu afirmasse a salvação por obras, pelo que você faz ou deixa de fazer, eu estaria sendo antipaulino. Aqui no capítulo 5 mesmo, eu enfatizei, ele mesmo diz para esses irmãos: vocês são filhos da luz, vocês são filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Crer em qualquer coisa diferente disso não seria só antipaulino, mas seria antibíblico. A salvação, meu irmão, é pela graça. Minha irmã, a salvação é pela graça. O que eu estou fazendo aqui é um simples questionamento, um sincero questionamento, que eu faço para mim mesmo. E quero estender para pessoas que se dizem cristãs, que afirmam crer, que um dia disseram que encontraram Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que entregou a sua vida por amor, verteu sangue naquela cruz para salvar você, morreu por causa de nós, miseráveis pecadores. Eu estou falando para você que um dia crê que vai se encontrar com Ele. Se você crê nisso, que um dia vai se encontrar com Jesus, faz sentido viver dessa forma, como se Ele fosse demorar muito para voltar? Como se desse tempo de ainda arrumar a casa antes do retorno dele? Faz sentido viver como um adolescente irresponsável que fica testando limites? Ah, pastor, mas Instagram não é pecado. Você está sendo moralista mesmo. De fato não é, meu irmão. A Bíblia não faz legislação sobre Instagram, sobre internet. Mas tem algumas coisinhas lá que desagradam demais ao Senhor. E você vai dizer: não, mas eu sigo as pessoas para me manter informado. Eu não tenho culpa que o cidadão posta aquelas... Ah, pastor, bebida alcoólica não é pecado. De fato não é. Jesus mesmo transformou em água em vinho. A gente estava conversando com o Otto hoje sobre isso. Foi o ensino da aula dele de manhã. Não é pecado, mas... essa perspectiva de filme hollywoodiano, filme mesmo de adolescente, que os pais viajam, sabe? Ah, meus pais viajaram, vamos juntar o pessoal para fazer uma festinha. Mas antes deles voltarem, arrumam toda a casa, fica tudo certinho. E eles voltam, não vão nem perceber a forma que eu vivi. Viver sobre essa perspectiva realmente faz sentido para pessoas que reconheceram a graça de Deus
salvífica graça de Deus. Faz sentido viver assim depois de ter reconhecido que Jesus morreu naquele maldito madeiro por mim. Faz sentido viver assim como se ele fosse demorar para voltar? Paulo, o apóstolo Paulo, ele entendeu que Jesus estava voltando. E o que ele mais queria era deixar a casa arrumada. Ele fala tanto de santidade. Ele queria deixar a casa limpinha, pronta para receber Jesus. Não fazer festinha enquanto ele não chega. E Paulo vai exortar os Tessalonicenses, aquela igreja, para viver dessa maneira, em santidade, vigilantes, como aqueles que são da luz e não das trevas. Enquanto eu chamo a equipe de louvor, eu quero dizer, como já vimos, que os Tessalonicenses não eram versados na teologia, não tiveram tanta oportunidade de aprender doutrinas, não tiveram muito discipulado, tinham até umas perspectivas meio errôneas sobre trabalho e tudo mais. Mas toda essa falta de conhecimento bíblico que eles tinham era suprida, plenamente suprida, pela expectativa do iminente encontro com Cristo Jesus. Iminente, próximo, quase que palpável. Eu participei de um casamento esses dias, que a noiva não me escute, mas enquanto todo mundo entrava, aquela cerimônia bonita, o dia estava lindo, foi na praia, estava tocando o Projeto Sola, que eu particularmente amo, e eu me peguei olhando para o céu, pensando quão gracioso seria o retorno de Cristo naquele momento. Eu parei para pensar, deixa eu prestar atenção no casamento, mas eu talvez estivesse até meio bobão olhando para o céu, enquanto um monte de gente estava chorando e se alegrando com aquele momento. Eu precisava de um puxão de orelha, como o apóstolo Paulo deu nos Tessalonicenses. Vamos trabalhar, para de olhar para o céu. Mas, irmãos, minha expectativa é tão grande por esse encontro com Cristo, eu desejo tanto por esse momento, que esse pensamento por vezes me assalta. Me pega despercebido durante o dia e estou eu lá olhando para o céu. Eu vejo aquele lindo, maravilhoso céu se rasgando. Falamos sobre isso hoje no carro. Eu disse, olha, amor, o céu está aberto, não tem nenhuma nuvem. Ela disse, está aberto, só faltava Jesus aparecer voltando, né? Esse pensamento por vezes me rouba a minha mente. Porque eu de fato vivo essa expectativa e eu quero muito que ela seja presente na vida de todos os meus irmãos em Cristo. Tem uma música que eu gosto muito, é muito legal. A música é Vou Subindo, da Daisy Jacinto. Depois você pode procurar lá. Uma musiquinha leve, gostosa de ouvir. E o refrão, ela diz assim: eu não sei qual é o dia em que o meu Criador vem me buscar. Por isso eu vou vivendo e a cada dia eu vou subindo, como se a nuvem com Jesus estivesse vindo. Eu não sei qual é o dia que Jesus vem me buscar. O apóstolo Paulo não sabia. Aqueles crentes de Tessalônica também não. Mas a expectativa pelo retorno de Cristo era tão grande que moldava a forma com que eles viviam, a ponto deles viverem subindo, como se a nuvem com Jesus estivesse vindo. E por isso eles ficaram conhecidos por serem crentes que se voltaram a Deus, abandonaram suas velhas práticas, seus velhos ídolos, serviram intensamente, enquanto aguardavam o bendito retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Viva como se a nuvem de Jesus estivesse vindo. Independente das suas perspectivas e alinhamentos doutrinários, escatológicos, falando mais tecnicamente para quem esteve no submerso, independente do que você crê, se ele voltará antes ou depois da tribulação, viva como se ele estivesse voltando agora. Porque esse suspiro que você deu agora poderia ter sido o último. Ele não voltou para te buscar, mas você foi ao encontro dele. Viva como se Jesus estivesse vindo. Mas saiba que esse encontro só é possível
pela bendita graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós naquela cruz do Calvário. Esse encontro nos ares, como Paulo diz, para então adentrarmos numa eternidade bendita e gloriosa ao lado do nosso Criador, só é possível para aqueles que rasgaram seu coração diante de Deus, perceberam que nunca conquistariam o céu, clamam por perdão e confiam que Jesus é suficiente para levá-los pela mão. Só para esses será possível esse encontro. Mas até lá, viva como os Tessalonicenses viveram, voltando-se para Deus todos os dias, abandonando os velhos ídolos e práticas, servindo intensamente e aguardando esse iminente e maravilhoso retorno de Cristo. Qual é a sua expectativa? Como cristão, qual é a sua expectativa para amanhã, para essa semana, para os próximos anos? Espero que estejamos ansiosos pelo retorno de Cristo, mas como isso não depende de nós, vivamos intensamente, voltando-nos a Deus, abandonando os velhos ídolos, servindo a Deus e esperando o bendito Redentor que virá nos buscar. Se você quer, curve sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar com você. Deus maravilhoso, bendito Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, Santo Espírito que nos habita, obrigado. Obrigado porque vivemos num mundo caído em trevas, mas não somos das trevas. Pelo bendito e precioso sangue de Jesus vertido naquela cruz do Calvário, agora temos a plena convicção que somos da luz. E se assim somos, que vivamos para o Senhor todos os dias, como aqueles que aguardam o iminente retorno do Senhor para nos buscar, para nos levar para essa bendita eternidade ao seu lado. Senhor Jesus, não permita que esqueçamos disso. E volta, Jesus. Maranata, vem, Jesus. Vem nos buscar, fazer tudo novo, restaurar a nossa vida em Ti, nos livrar eternamente desse maldito pecado que nos ronda, para que estejamos por toda a eternidade glorificando o Seu nome. Mas enquanto não chegamos lá, e confiamos que esse dia e momento cabe ao Senhor, na sua soberania e bondade, cabe ao Senhor. Até lá, nos permite viver essa eternidade já aqui, agora. Não como aqueles que acham que dá tempo de consertar alguma coisa antes do Senhor voltar, mas como aqueles que anseiam para que esse culto não acabe. Que o Senhor volte. Para a glória do Senhor seja a nossa vida, a vida desta igreja, como os servos da luz que somos. Que tudo coopere para a glória do seu bendito e exaltado nome. Amém. Se você quiser continuar em oração, o altar estará aberto. Homens e mulheres querem orar com você, por você. Sinta-se à vontade. Que Deus te abençoe.